Olá, galera! Essa é a questão 38 do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: para medir a largura AB de uma sala de aula, um aluno utilizou o maior lado de um esquadro de madeira, que é um triângulo retângulo feito de madeira, cujo ângulo D é reto, conforme mostra a figura. Sabendo que a sala é um retângulo cujo perímetro é de 28 metros e que a largura AB mede 2 metros a menos que o comprimento, então o número de vezes que o lado maior do esquadro coube no lado AB da sala foi. Bom, pessoal, antes de se preocupar com essa questão do esquadro, vamos pensar aqui em qual que é a medida dessa largura AB que ele me deu. Bom, ele fala pra gente que a sala ela é retangular. Então, vamos fazer aqui, ó. A gente tem então uma sala retangular. E ele diz pra gente que a largura ela mede 2 metros a menos que o comprimento. Então, por exemplo, se eu falar aqui que o comprimento ele é de x, isso quer dizer que a largura ela vai ser de x menos 2. Lembrando que nesse caso aqui, ó, vou até anotar, o x ele está representando o comprimento. E o x menos 2 ele está representando a largura. Então ele deu isso aqui pra gente. Só que como a gente não sabe o comprimento ou a largura da sala, a gente escreve em função de x. Tudo bem? Beleza, e ele fala pra gente que o perímetro desse retângulo é de 28 metros. Então ele deu aqui, ó, perímetro de 28 metros. O que era o perímetro mesmo? O perímetro é a soma de todos os lados desse polígono. Então, nesse caso, eu posso falar o seguinte. Eu vou ter que x mais x menos 2. Só que lembra que num retângulo, lados opostos têm a mesma medida, certo? Então, se esse lado aqui é x, esse outro lado aqui também é de x. E se esse lado é de x menos 2, esse outro lado, que é o lado oposto, também é de x menos 2. Então, quando a gente for somar os quatro lados, eu vou ter isso aqui. Então, x mais x menos 2 mais x menos 2. Para quem já tem um pouquinho mais de facilidade, já poderia ter colocado direto 2 vezes x mais 2 vezes x menos 2. Só tomem cuidado, se vocês forem fazer 2 vezes x menos 2, tem que estar entre parênteses. Ó. Por quê? Porque o 2 está multiplicando toda a largura. Então, tem que estar entre parênteses para fazer uma distributiva aqui. Tudo bem? Só tomem cuidado com isso se vocês forem resolver dessa outra maneira. E aí ele fala que esse perímetro é de 28 metros. E aí a gente resolve essa equação aqui para descobrir qual que é o comprimento e qual que é a largura. Então a gente vai ter aqui, ó, somos semelhantes. Então x mais x mais x mais x, 4x. Menos 2 vai me dar menos 4. Isso daqui vai ser igual a 28. Esse 4 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, somando. Então, a gente vai ter que 4x é igual a 28 mais 4. Então, o x vai ser igual a 28 mais 4, 32. E esse 4 que estava multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, o x é de 32 dividido por 4. Então, o x vai ser igual a 8. E lembra que isso daqui é o comprimento. Então, esse x vai ser de 8 metros. Tudo bem? O que interessa pra gente, pessoal? O comprimento ou a largura? Ó, ele quer saber quantas vezes o esquadro coube no lado AB, sendo que o lado AB é a largura. Então, o que interessa pra gente é a largura. E aí, a largura, a gente tinha falado que era igual a x menos 2, ou seja, é o comprimento menos 2 metros. Então, a largura ela vai ser de 8 metros, que é o que a gente tinha descoberto para o comprimento, menos 2. Então, essa largura ela vai ser de 6 metros.
Agora que a gente tem a largura, e essa largura, vou colocar aqui só para vocês se lembrarem, ela representa o lado AB, então a gente tem que descobrir quantas vezes o esquadro ele cabe nessa largura aqui de 6 metros. E para saber quantas vezes esse esquadro cabe, a gente tem que ver qual que é esse comprimento aqui, ó, o comprimento X. Aliás, pessoal, evita fazer o que eu fiz nessa questão, que é o quê? Eu chamei o X de comprimento, só que não é o mesmo X que a gente tem aqui, tá bom? Eu não tinha me atentado, agora que eu percebi. Então, evitem usar a mesma incógnita para duas coisas diferentes, tá bom? Agora, a gente tem que descobrir essa medida X aqui, que na verdade é a hipotenusa desse triângulo. Como você sabe que é hipotenusa, professor? O que ele falou pra gente? Primeiro, ele falou que esse esquadro é um triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos dele é de 90 graus. E ele fala pra gente que o ângulo de 90 graus é o ângulo D, que ele chama aqui de ângulo reto. Então, ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Lembra que o símbolo que a gente usa para o ângulo reto é esse quadradinho com ponto. Então, esse daqui é o nosso ângulo de 90 graus. Então, quem vai ser a hipotenusa nesse caso? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, a nossa hipotenusa, nesse caso, é o x. Então, voltando, ó, eu vou fazer esse triângulo lá embaixo, tá, pessoal? Só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter nesse triângulo, ó, a gente vai ter aqui triângulo retângulo. Opa, deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. A gente vai ter, então, isso aqui e isso aqui. Beleza. E aí a gente sabe que esse ângulo é reto nessa posição. E aí, quais medidas ele deu pra gente? Ele deu os dois catetos, ó. Um dos catetos é de 30 centímetros e o outro cateto é de 40 centímetros. A gente quer descobrir quanto vale a hipotenusa. Vou colocar dessa forma aqui para a gente não confundir com o x que eu achei anteriormente, tudo bem? E aí, eu sei que pelo teorema de Pitágoras, num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, essa hipotenusa ao quadrado, ela vai ser de 900, que é o 30 ao quadrado, mais 1.600. Isso quer dizer que essa hipotenusa ao quadrado, ela vai ser de 2.500. Só que nesse caso, como eu ainda não isolei a hipotenusa, ó, ainda tenho esse 2, como esse 2 é uma potência, então eu passo ele com operação inversa, então a gente passa ele como raiz. A gente vai ter então que essa hipotenusa é igual a raiz quadrada de 2.500. E aí, raiz quadrada de 2.500, pessoal, ela é de 50. Então, essa hipotenusa é igual a 50. Isso quer dizer que 50 vezes 50 dá o 2.500 que a gente tem aqui, né? Então, achamos a hipotenusa como 50. Mas 50 o quê? Galera, ó, reparem que a unidade que a gente tinha do esquadro estava em centímetros. Isso quer dizer que essa medida aqui também vai ficar em centímetros. Só que, galera, quando a gente calculou a largura, ó, ela está em metros. E aí vocês têm duas opções. Ou vocês convertem a largura para centímetros, para a gente ver quantas vezes esse esquadro cabe nessa largura, ou a gente converte a hipotenusa para metros. Então, vocês podem fazer das duas maneiras, a resposta vai ter que ser a mesma. E aí, para ver então quantas vezes cabe, vou colocar aqui, ó, quantas vezes cabe, vocês podem fazer uma regra de 3 falando, olha, eu sei que uma vez seria de 50 centímetros. Então, quantas vezes eu precisaria para os 6 metros? Só tomem cuidado com o que eu tinha falado, com a questão da unidade. E aí, nesse caso, pessoal, eu vou converter essa hipotenusa para metro. E aí, para metro, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, quando a gente vai de centímetro para metro, vocês podem fazer a regra de 3, ou uma forma mais direta, é dividir por 100. Então, nesse caso, essa hipotenusa, ela vai ser de meio metro.
E aí, para saber quantas vezes cabe, a gente pode dividir um pelo outro. Então, a gente pode fazer 6 metros dividido por meio metro. Então, a gente vai ter que 6 dividido por meio vai ser igual a 12 vezes. Se vocês tivessem feito em centímetros, vou até colocar aqui, ó, como se a gente tivesse feito em metros. E se a gente tivesse feito em centímetros, como que ficaria? Em centímetros, a gente teria que converter a largura. E aí, para converter a largura, quando a gente vai de metro para centímetro, a gente tem que multiplicar por 100. Então, eu poderia ter feito essa largura. Vou apagar esse AB aqui só para não ficar muito apertado. Então, a gente teria que essa largura, ela seria de 6 vezes 100. Então, essa largura seria de 600 centímetros. Então, se eu tivesse feito em centímetros, ficaria 600 dividido por 50. Então, estou vendo quantas vezes o 50 cabe no 600. E aí, 600 dividido por 50 também me daria 12 vezes. Então, isso daqui é se a gente tivesse feito as contas em centímetros. Então, reparem que o resultado teria que ser o mesmo, tá? Você só tem que tomar o cuidado de trabalhar sempre com a mesma unidade, tudo bem? Então, nesse caso aqui, são 12 vezes como resposta. A gente vai ter, então, como alternativa correta, a alternativa A. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem aí para mim nos comentários. E, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.